Pessoal, tudo bem? Eu queria compartilhar com você um pouquinho da história da Por um Fio Ateliê. Você que está chegando agora, que está conhecendo agora meu trabalho, eu queria que você soubesse um pouquinho sobre como foi, como que nasceu a Por um Fio, né? A Por um Fio Ateliê nasceu no meu coração quando eu cheguei a Portugal em 2023. E eu, há um tempo, em 2020, eu fiz uma cirurgia para retirada de um tumor aqui no mediastino, né? Eu tenho até uma cicatriz bem grande. E essa retirada desse tumor, ela mexeu com toda a minha vida, né? Tanto minha vida psicológica, né? Minha parte aí psicológica, a minha vida financeira, minha vida, enfim, em todos os aspectos, né? O meu corpo mudou, né? Depois dessa cirurgia. Algumas coisas eu não conseguia fazer, né? Ainda não consigo fazer por conta das limitações que essa cirurgia grande ela proporcionou, né, no meu corpo, né? Inclusive, né, a mudança da minha voz, né? Eu sempre fui contralto, né? Eu gosto muito de cantar, mas eu perdi uma boa porcentagem da minha voz, né? Por conta dessa cirurgia que foi afetado aí a minha prega vocal do lado esquerdo, né? Eu fiquei com uma paresia vocal. Então, muitas coisas mudaram depois dessa cirurgia, né? E uma das coisas é eu não ter 100% de condições de trabalhar. Mas também, gente, olha, é muita coisa, é muita coisa. Porque antes disso, né, eu já tive outros problemas, outras questões, né? Em 2013 eu tive um acidente de carro, eu estava grávida do meu filho, que hoje tem 13 anos, né? Então, assim, graças a Deus, né, eu tive inúmeros livramentos, né? Mas tudo isso foi debilitando o meu corpo. Fui ficando debilitada, fui ficando sem ter condições de fazer alguma coisa, de exercer algumas coisas, mas mesmo assim eu não parei. Né? Quem me conhece sabe que eu sempre gosto de estar em movimento, fazendo alguma coisa. Né? Mesmo depois de fazer essa cirurgia, que é essa última que eu fiz, né, para a retirada desse tumor, eu continuei trabalhando, enfim, mas com algumas limitações, né? E ao chegar em Portugal, eu não sei se você que vai me ouvir, que vai me assistir, vai estar em Portugal ou em outro país ou no Brasil, sabe que a gente que é imigrante, a gente tem que trabalhar, sim, chegou, tem que meter as caras, né? Vamos lá, vamos ver o que a gente vai fazer. E eu não tive essa possibilidade, mas antes de sair do Brasil, né, eu conversei muito com o Ramon, né, que é o meu esposo, e falei com ele, falei assim, olha, quando chegar em Portugal, eu não sei se eu vou poder te ajudar como a gente precisaria, né? Porque aqui a gente precisa estar pegado, né? E quando chega, então, né, mais ainda, né? Mas eu conversei com ele, eu falei com ele isso. Então, uma forma que eu achei de ajudar de algum jeito, né? Foi fazer alguma coisa, assim, manual, né? E aí eu comecei a fazer fazer doces. Comecei a fazer doces e, assim, comecei a colocar para vender. Essa minha amiga que recebeu a gente na casa dela, né? A Débora, ela fazia divulgações para mim, né? Dos doces.
enfim, eu comecei a vender alguns doces. Mas olha, vou te falar, a gente mais comia os doces do que vendia. Porque eu não tinha, assim, um lugar para armazenar. Então, eu não podia fazer muita quantidade, né? E aí, eu fazia pouco e aquilo que eu conseguia vender, eu vendia. E o que sobrava, a gente comia. Então, assim, foi um período bem complicado, porque a gente comeu bastante doce. Mas, enfim. E aí, eu comecei a ver alguns vídeos de... Desculpa, gente, é assim, tá? Eu começo a falar e de repente vem uma tosse. Enfim, não tem o que fazer, né? Mas, então, eu comecei a pesquisar algumas coisas, a olhar, e aí resolvi fazer algumas coisinhas de crochê. Aí peguei e comecei a fazer, vi um vídeo, que eu até depois vou deixar o link aqui embaixo para vocês, de uma menina que eu achei o máximo. Ela ensina o amigurumi, que é aquele bonequinho de crochê. Ela ensina do zero. E assim, é tão simples, a aula dela é tão simples. E assim, eu gostei bastante. Depois eu vou deixar para vocês aí, quem quiser aprender, tá bom? Fazer os amigurumis, ela ensina do zero. E é bem didático mesmo a forma dela ensinar. Então, eu comecei a fazer aqueles bonequinhos. Só que também eu tenho uma questão muito complicada comigo. Porque eu tinha, né? Porque agora eu já tô aprendendo. Mas antes eu fazia e eu não conseguia vender. Então, às vezes a pessoa me encomendava, beleza. Mas se eu sempre fazia alguma coisa pensando em alguém. Eu falava assim, isso daqui eu vou dar pra pessoa tal. Isso daqui eu vou fazer pra pessoa tal. Isso aqui eu vou fazer pra aquele bebê tal. E aí eu comecei a fazer coisas e a doar. E eu ia dando pras pessoas as coisas. Então, em vez de estar ajudando de alguma forma, né? Eu acabei aí não tendo um prejuízo, porque eu também acho que é super válido. Eu faço ainda isso, né? De dar as coisas às pessoas, assim, fazer pensando em alguém, falar assim, puxa, ia ficar tão legal pra pessoa tal e tudo, eu ainda faço isso. Mas eu precisava ter uma renda. Eu não podia simplesmente ficar distribuindo as coisas, né? Então, eu comecei a me profissionalizar mais. Então, comecei a aprender outros tipos de peças. Eu comecei a divulgar mais, né, o meu trabalho. E aí, as pessoas começaram a me fazer encomendas, né? E assim, eu comecei a pôr um fio. E esse nome Pôr um Fio, ele veio mesmo da minha história, porque a minha vida, né, desde quando eu nasci, vou dizer, né, algumas vezes esteve por um fio. E esse nome veio ao meu coração por conta disso. Porque Deus me guardou de várias questões, várias situações da minha vida. Deus me deu livramentos inúmeros. Eu nem consigo contar, né? Eu vejo, claro, tem esses enormes, né? Porque a gente sempre vê assim, né? Os livramentos gigantescos que Deus dá, assim, e fala, nossa, foi Deus. Nossa, isso foi Deus, né? E também aqueles que são os pequenos livramentos do dia, né? Que nós vemos que é a mão de Deus. Então, querendo ou não, a nossa vida, ela está por um fio, né?
o tempo todo, né? Nós estamos vivos, né, hoje, e amanhã podemos não estar. Então, veio da importância de eu entender que a mão de Deus está sobre mim, me guardando de todo mal, me ajudando em todas as situações. Então, e assim, eu tenho amado essa fase, né, da Por um Fio, que vai fazer agora já 3 anos, né? E eu tenho amado essa fase que estamos agora, né? Então, eu quero que você seja muito bem-vindo a este canal e que você possa acompanhar comigo essa evolução da minha marca, né? Do meu ateliê. E que você entenda que Deus, Ele cuida de todas as coisas. Ele cuida de todas as nossas fases, as nossas limitações. Ele dá saídas para que a gente possa conseguir vencer. E essa fase nova vai continuar linda, né? Porque eu sei que Deus, Ele tem grandes coisas para fazer. Um grande beijo para vocês e continue comigo nesse canal, tá bom? Até mais!